Olá, tudo bem? Sou o professor Celso Payan e hoje a gente vai tratar a respeito desse livro, né, uma peça de teatro do Gianfrancesco Guarnieri chamada Eles Não Usam Black Tie, não é? Então é um livro de leitura obrigatória de alguns vestibulares, particularmente o vestibular da UEL, né, Universidade Estadual de Londrina. Vamos lá, então. Bom, primeiramente falando um pouquinho sobre o autor, né? Aqui é uma foto dele antiga e tal. O Gianfrancesco Guarnieri, né, já falecido, nasceu, na verdade, na Itália, em Milão, né? Mas aí, isso foi em 1934, época do fascismo lá na Itália, né, do governo Benito Mussolini, hoje, né, tão propalada a ideia aí de fascismo e tal. E aí a família fugindo do fascismo e depois da guerra também, não é? Se muda para o Rio de Janeiro quando Gianfrancesco tinha apenas 2 anos de idade. Então veio para o Brasil em 1936. Muito bem. E aqui então, com 21 anos, mudou-se para São Paulo, quer dizer, eles foram morar no Rio de Janeiro, mas depois, né, o Gianfrancesco, já adulto, né, 21 anos e tal, foi morar em São Paulo, onde, né, com o dramaturgo também bastante conhecido, Oduvaldo Viana Filho, fundou o Teatro Paulista do Estudante, que em seguida iria se unir ao Teatro de Arena, que era um teatro inovador, de vanguarda. Então, conhecido por ser um polo de resistência cultural durante a ditadura militar do Brasil. Então, ele saiu lá do fascismo da Itália, né? Anos depois veio parar na ditadura militar do Brasil, né? Que coisa, mas tudo bem. É, a peça, né? Falando particularmente sobre a peça, aqui ao fundo a gente tem uma foto da montagem da peça. Você vê que é uma coisa bem assim próxima do público. Então, ela foi encenada pela primeira vez em 1958 pelo Teatro de Arena. A peça retrata a vida de moradores de um morro no Rio de Janeiro e apresenta como subtemas a luta operária, os conflitos sociais, individuais, a vida familiar, as perspectivas de vida, né? Ou a falta de perspectiva também, não é? Então, é uma peça importante, né? Essa peça, o título da peça, né, eles não usam black tie, advém de uma música gravada pelo compositor paulista Adoniran Barbosa, famoso sambista então, e que fazia muito sucesso à época, na década de 50, exatamente com a música Nós Não Usamos Black Ties. O Adoniran Barbosa ficou conhecido por compor músicas, né, com um sotaque mais caipira. Então, Nós Não Usamos Black Ties, constantemente cantada pelos personagens na peça. Muito bem, então aqui nós temos, né, uma caricatura do Adoniran Barbosa. Vamos ouvir um pouquinho esse samba, só um pouquinho. Presta atenção na letra. Nosso amor é mais gostoso. Nossa saudade dura mais. Nosso abraço mais apertado. Nós vamos usar as pré-vitais. É isso, né? O nosso amor é mais gostoso e nós não usamos os black tie, quer dizer, fazendo uma oposição entre, né, o amor verdadeiro, entre às vezes ali, né, uma situação social não tão privilegiada e as pessoas que usam black tie, obviamente, são as pessoas ricas, não é? Que é a roupa formal. Bom, e aí a peça é exatamente escrita numa linguagem informal de modo a mimetizar, quer dizer, imitar o modo de conversar do morador do morro, lá no Rio de Janeiro, com suas gírias e o seu modo de se expressar. Então, a peça é dividida em 3 atos, com 2 quadros em cada uma, totalizando 6 quadros. Então, o ato, né, evidentemente que são, é como se fosse uma parte da peça, aí vai para uma outra parte, depois uma outra parte. E os quadros significam
as conversas, os diálogos entre os personagens. Continuando aqui, aqui nós temos os personagens mais importantes. Por exemplo, temos o Otávio, que é um operário de carreira, socialista e idealista. Ele é o pai do Tião, um dos personagens principais da peça, que é filho, então, obviamente, do próprio Otávio, né? E da Romana, a esposa do Otávio. E a Romana é uma mulher forte, destemida, luta pelo marido, pelas ideias do marido também. O Chiquinho é irmão do Tião e namora a Terezinha, né? O Chiquinho mais novo, adolescente. A Maria é a namorada e a noiva do Tião. Noiva porque ela ficou grávida, né, do Tião. Né? O João é o irmão da Maria. Jesuíno é um malandro, né, fraco e oportunista que aparece ali na peça. E é interessante que nós temos o Juvencio, que é um sambista e que teria, em tese, escrito, né, composto o samba Nós Não Usamos Black Tie. Mas, na verdade, o samba era do Adoniran Barbosa. Então, o suposto autor de um samba, que seria, na verdade, do Adoniran Barbosa. E qual é o samba? Nós não usa os black ties. Tá? Então, continuando aqui. Então, como resumo, ó, a peça se inicia com Maria e Tião conversando, trocando juras de amor, e aí que aparece, então, eles cantando a música, né, o samba. Namorados, ela fica grávida, e aí eles decidem se casar com rapidez, com brevidade, né? Nós estamos na década de 50, né, então a questão moral ali indicava que não era de bom tom, né, a mulher casar com a gravidez aparecendo. Então, por isso a necessidade de se casar logo. Pois tem a preocupação de que todos descubram a gravidez. Né? Então, quer dizer, ela casar logo, aí, né, 7 meses depois, 6 meses depois, nasceria a criança. Mas daí já estavam casados e pronto. E aí nós temos o começo da peça, só um trechinho, para que você perceba então a linguagem utilizada na peça e para que você perceba também, né, exatamente né, esse diálogo entre os personagens, esse contexto aí da gravidez. A Maria sorrindo, né? Tu gosta de eu? Oh, dengosa, eu sem tu não era nada. Bobagem, namorador como tu era. Tudo passou. Pensa que eu não sei? Todas elas miando, Tiãozinho pra cá, Tiãozinho pra lá, abraçando, mas eu roubei o ser pra mim, todo eu, fingido, né? Então, uma conversinha entre os dois. Tião e o pai, Otávio, eram operários de uma metalúrgica lá no Rio de Janeiro. O pai sempre estivera à frente da luta pelos trabalhadores, por melhores salários e condições de trabalho. Então, ele foi preso algumas vezes por isso. Em meio ao noivado do Tião, há um contexto de deflagração de uma nova greve. Tião, de sua parte, por estar noivo e ter engravidado a namorada, fica com medo de perder o emprego. Porque como é que ele vai sustentar a mulher e a criança, não é? A todo instante revela a preocupação com a greve, supondo que poderia advir, né, exatamente, né, o pior, né? O pior, o que é o pior? Ele ser mandado embora, às vezes até ser preso, como o pai já fora outras vezes. Tião, então ele é filho do principal líder dos trabalhadores, mas ele se afasta disso, se afasta da greve, faz inclusive um acordo com o patrão, né, para não ser mandado embora. Tião fica, por isso, mal visto por todos, inclusive pela Maria, a namorada, a noiva dele. Tenta se justificar que pensara nela, pensara no filho que ainda iria nascer, que tivera os medos, mas que não era propriamente covarde. Então veja, a peça, embora ela trate de uma questão aí da luta dos trabalhadores, não é o foco principal. O foco principal da peça é discutir a questão humana, quer dizer, as relações humanas, os medos, a perspectiva, a falta de perspectiva, tanto que não tentara se esconder, mentir, pois estava falando a todos o porquê agira de modo contrário aos trabalhadores, ou seja, ele era um fura-greve, o que evidentemente era mal visto pelo grupo. Otávio, né, o pai dele, líder, que foi inclusive preso, né, num dia ali da manifestação, expulsa o filho de casa. O que se percebe, né, mais uma vez dentro desse contexto do drama humano,
é que seu intento é antes pedagógico que punitivo, quer dizer, ele quer ensinar o filho como lutar. Otávio sabia que pessoas pobres como ele só se tornam fortes quando unidos. Então, quer dizer, ninguém dá nada de graça, é preciso lutar por isso, é preciso, né, buscar. Né? Você pode pedir, alguém conceder, é verdade, mas né, o mais comum é a necessidade da luta. Ele não poderia permitir que o próprio filho desarticulasse esse senso de união dos trabalhadores por conta de uma necessidade pessoal. Né? Então, ele, quer dizer, o Tião colocou a necessidade individual pessoal sobre a coletividade. E a atitude do Tião desagradou, inclusive, a namorada. Então, ele se explica. Então, a gente entende melhor a trajetória do Tião e o porquê que ele pensa diferente, inclusive, do pai, porque ele fora criado por padrinhos que moravam na cidade, ou seja, na parte ali do litoral, né? Não no morro, né? Não na favela. Morava ali em Ipanema. Como o pai vivia preso, né? Devido à sua luta em prol da classe trabalhadora, a mãe, né, a Romana preferiu deixar o menino com os padrinhos. No entanto, mais do que colaborar com a sua formação, mandá-lo regularmente para a escola, os padrinhos, segundo o que fica sugerido na peça, se aproveitaram do menino como uma espécie de empregado doméstico. De qualquer modo, o Tião teve uma outra visão da vida. Né? Então, quando você muda a sua perspectiva, quando você muda o modo de olhar para uma determinada coisa, evidentemente que a sua visão de mundo também muda. Então é por isso esse conflito do Tião. Ele é uma pessoa do morro, mas que foi morar, né, em Ipanema, foi morar, enfim, na praia, ali no bairro. E a gente sabe, né, que há essa questão em torno aí, particularmente no Rio de Janeiro, dos moradores do morro, as comunidades, e os moradores ali da cidade propriamente dita. Quer dizer, o que eu falo cidade? A parte ali do litoral, né? Copacabana, Ipanema, Leblon. Então há um conflito, né? Há um conflito. Não vou entrar nesse mérito, mas a gente sabe que existe esse conflito. O conflito seja por conta aí de tráfico, de milícias, mas o conflito também de ideias. Né? Os preconceitos que giram em torno disso. Quer dizer, se eu não conheço o outro me é estranho, então talvez o outro, né, não pense como eu, não haja como eu. Então, por isso, né, que nasce aí o preconceito. Já adolescente, então, ele retorna ao morro para viver ao lado dos pais, mas a coisa já estava diferente. Bom, e para finalizar, então, claro que existem outros acontecimentos, o objetivo aqui foi mais contextualizar a peça, mas é importante dizer que o próprio Gianfrancesco Guarnieri, né, que é esse homem aqui, ó, e aqui a Fernanda Montenegro, encenaram um filme, quer dizer, o Gianfrancesco escreveu a peça de teatro, escreveu o filme, né, o filme, o roteiro, encenou, ele era o Otávio no filme, então é o famoso cara que, né, cobra o escanteio, né, corre para a área, cabeceia para fazer o gol, não é isso? Então esse filme foi lançado em 1981, com a direção do Leon Rismer, tem como um dos atores o próprio Gianfrancesco Guarnieri, que interpreta o Otávio, quer dizer, o pai do Tião. Ok? Então é isso. Muito bem. Espero que tenham compreendido. Grande abraço e até a próxima.